Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, um tema que nós tratamos nessa segunda-feira que passou na sala de apoio. Nós temos uma sala de apoio que acontece toda segunda-feira à noite, às 20 horas. É um lugar de apoio. É um lugar de ajuda, é um lugar onde nós sentamos em torno de uma mesa e ali compartilhamos a nossa vida, compartilhamos ali as nossas dores, anseios, lutas. E eu louvo a Deus porque Deus tem falado muito conosco ali, Deus tem trazido muita cura. Quem já foi na sala de apoio? Quem já foi abençoado na sala de apoio? Olha com as mãos, ó. Pensa. E o legal da sala de apoio é que a galera tem alta. Muito massa, né? E aí, mas a galera tem alta, mas não larga. Continua ali voando o osso, mas junto. Depois, deixa de ser paciente e depois vira enfermeiro. É uma bênção isso, nós vemos a cura de Deus ali, e eu quero deixar esse convite para você que deseja partilhar a sua vida, as suas lutas. A segunda-feira é um lugar seguro para você fazer isso, amém? Então, nessa última segunda-feira, nós tivemos uma conversa muito boa, assim, e eu saí daqui e essa conversa ficou ecoando no meu coração durante a semana. E nós falamos a respeito das dores da vida. Quem já sentiu dor aí? Basta estar vivo, não é? Basta estar vivo para você sentir ou ver que essa dor ela é real. Afinal, todos nós já passamos por todo tipo de dor e na segunda nós falamos sobre isso, foi muito bom, foi uma conversa muito gostosa. E esse assunto é tão relevante, tão importante que eu decidi trazer um pouco para nós aqui no domingo também. Nós fazemos aqui uma grande sala de apoio e falarmos e meditarmos, refletirmos sobre esse tema que é tão real, tão presente nas nossas vidas. Afinal, o que fazer quando a dor chega? É o tema dessa noite. Eu espero que você saia daqui abençoado, renovado, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero orar com vocês. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Mais do que querer ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Porque a tua voz, ela é alimento para a nossa vida, ela é pão que alimenta a nossa alma. E nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos de direção, precisamos de consolo, de exortação, precisamos ser pastoreados por ti, Senhor. Eu oro, Santo Espírito de Deus, fala profundamente aos nossos corações e que essa palavra produza vida em nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Um versículo que nós usamos muito conhecido, que fala a respeito das dores e do sofrimento que nós podemos passar nessa vida, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Na verdade é uma afirmação de Jesus. Jesus ele está ali com os seus discípulos e ele diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém, querido? Esse é um versículo muito usado, porque ele afirma, Jesus afirma claramente que o fato de nós estarmos aqui, nós devemos ou podemos esperar por dores, por aflições, por dificuldades. Ele começa dizendo que por nós estarmos unidos com Ele, sim, nós podemos experimentar e nós temos a paz que vem de Deus. Amém, queridos?
É maravilhoso sentir essa paz que excede o entendimento, essa paz que vem direto do trono de Deus para a nossa vida. Mas apesar de estarmos em Cristo, nós vivemos um mundo que jaz no maligno. Portanto, nós estamos em Cristo, nós temos paz por estarmos com Ele, mas nós vivemos num cenário de um mundo decadente. De decadência física, espiritual, ética, moral, de todo tipo. Por isso o mundo jaz no maligno. E por isso Jesus disse, olha, no mundo vocês vão sofrer. Nós não estamos... Jesus não nos coloca numa bolha, não é? Jesus não nos livra necessariamente das consequências de vivermos num mundo caído. A dor e o sofrimento estão por toda parte. Não é, pessoal? Nós vivemos num lugar tão bonito, né? Eu sou grato a Deus por morar aqui em Florianópolis. Uma ilha paradisíaca, cheia de praias lindas. Eu também. Irmão, não é? Fala, irmão, você é abençoado. Somos todos Não bastasse isso, abençoados. você já é abençoado. Mas ainda assim, mesmo vivendo num lugar tão bonito como esse, ainda assim nós vemos a dor e o sofrimento por toda parte. Assim é a vida. E nós sabemos que essas aflições, elas são consequências de um mundo caído, num mundo que jaz no maligno, e elas são decorrentes das injustiças, de traições, da ganância, do desamor. Eu comecei a listar aqui, pessoal, a lista ficou muito grande. Misericórdia. A dor que advém de toda sorte de misérias humanas, as guerras, a fome, os desastres naturais, os acidentes, as doenças físicas, psicológicas, são tantas coisas que estão por aí, tantas situações que muitas vezes nós não entendemos, e muitas vezes essas situações elas chegam na nossa vida. Muitas vezes elas se instalam, muitas vezes elas batem na porta da nossa casa e elas acabam se hospedando como um hóspede indesejado que chega e entra. E por mais que você queira que ele vá embora, parece que ele gostou da sua casa. E ali ele fica, ele permanece, e assim é muitas vezes a dor. Muitas vezes o sofrimento chega. E a pergunta que nós lançamos ali na sala de apoio, que nós conversamos um pouco a respeito disso, é como agir. Como agir diante da dor? Como me comportar ou como lidar com este hóspede indesejado que muitas vezes chega sem avisar, invade a nossa vida. Muitas vezes ela aparece, ela entra, e a hora que você vai ver, ela já está instalada. Nós que estamos em Cristo, nós que temos o privilégio de viver uma vida na presença de Deus, como nós podemos responder a essa dor? De que forma nós podemos lidar com ela? Porque a questão não é se nós vamos sofrer ou se nós vamos ter dor, a questão é quando isso vai acontecer, queridos. É lógico que você não acorda pela manhã e diz assim, Senhor, manda um sofrimento, que minha vida está muito boa. Não é? Ninguém faz essa oração. Não é, pessoal? A nossa oração é aquela que Jesus ensinou, livra-me do mal, né? É aquela oração que nós nos colocamos diante de Deus, falando, Senhor, me livra do mal, Senhor, guarda minha casa, guarda os meus filhos, livra-me do maligno, livra-me da maldade.
me cerca com os teus anjos, guarda a minha vida. Essa é a nossa oração. E essa é a oração que Jesus nos ensinou. Mas nós sabemos que muitas vezes, ainda que nós façamos essa oração, ainda que a gente esteja em Cristo, e a paz de Deus guarde o nosso coração, nós não estamos alheios à dor. Ela simplesmente chega, aparece, e nós temos esse grande desafio de como vamos agir agora, de que maneira vamos lidar com essa situação. No livro Perguntas que Precisam de Resposta, eu gosto muito do autor Philip Yancey. Se você nunca leu nenhum livro dele, fica aí o convite para você ler. Nesse livro, ele cita 5 estágios na abordagem bíblica para o sofrimento. E eu achei interessante, eu trouxe aqui para repartir com vocês os 5 estágios que ele escreveu nesse livro, e que talvez você se encontre em algum deles. O primeiro estágio é daqueles que dizem que quem leva uma vida honesta nunca deveria sofrer. Amém? Quem concorda com isso? Alguns pensam assim, né? Se eu vivo uma vida reta, se eu vivo uma vida digna, honesta, se eu vivo na presença de Deus, eu nunca deveria sofrer. Há uma completa negação dessa possibilidade. Mas o estágio 2 já é um pouco diferente, ele já avança um pouco nessa ideia. O estágio 2 diz que pessoas boas devem suportar, eu gostei dessa palavra, agruras. Sabe o termo, você já teve alguma agrura? Agrura. Pessoas boas devem suportar dificuldades, mas sempre encontrarão alívio. Então, nesse estágio 2, as pessoas até falam assim, não, pessoas boas devem sim passar por dificuldades, mas é certo e é garantido que elas terão alívio. Esse é o estágio 2. O estágio 3, segundo o Philip Yancey, diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Nesse terceiro estágio, as pessoas creem que todas as coisas cooperam. Então, sim, nós podemos passar por dificuldades, mas com certeza Deus é poderoso para fazer com que essa dor ou esse sofrimento, de alguma maneira, ainda que eu não entenda, ainda que fujam muito da minha compreensão, de alguma forma, essa situação ela vai cooperar para o meu bem, ou para o bem da minha família, ou para o bem da minha comunidade, ou para o bem da minha cidade, da minha ilha. Nós somos mais chiques, né? Do bem da minha ilha. Ou seja lá o que for, nós temos esse entendimento de que sim, todas as coisas cooperam para o bem. Já o estágio 4, você percebe que o nível do aprofundamento da espiritualidade está crescendo aqui de um nível para outro. No 4º nível, as pessoas creem que sim, pessoas fiéis podem ser chamadas a sofrer. Ou seja, sim, é possível que uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que ama ao Senhor, por algum propósito específico, sim, ela pode ser chamada a sofrer para a glória dele. Amém. E o último estágio, o estágio 5, que segundo o Philip Yancey, ele falou que conhece pouquíssimas pessoas que chegaram a esse nível, é o nível da santa indiferença. Onde o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, eu quero ler com vocês, Filipenses capítulo 1, verso 20 a 25,
ele faz uma descrição a respeito do que é esse estágio 5, o estágio da santa indiferença. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Amém, queridos? Aqui nós vemos a fala de um homem, segundo Philip Yancey, que está no estágio 5, o estágio da santa indiferença. Tanto faz se na vida ou na morte, tanto faz se na abundância ou na escassez, tanto faz se no prazer ou na dor, eu vou viver para a glória de Deus. Então, para essas pessoas não faz diferença a circunstância, não faz diferença se está doendo, se está bom. Aqui Paulo estava preso, estava escrevendo da prisão, ele dizia, seria muito bom se eu estivesse com o Senhor, mas também por outro lado seria bom se eu continuasse preso e sofrendo, porque eu posso ser útil para o Senhor. Então é aquele tipo de pessoa que tanto faz, ele está vivendo na santa indiferença. Queridos, eu não sei em que estágio você se encontra, eu não sei se você se identifica com alguns desses estágios, mas o fato é, e com certeza eu sei que você já passou por muitas dores, ou está passando nesse momento, e a pergunta continua precisando de uma resposta: como nós vamos agir diante da dor que se instala, do sofrimento que persiste? Queridos, eu creio que a Bíblia, ela nos convida a mudar o nosso questionamento quanto ao problema da dor. Ao invés de nós perguntarmos o porquê, a Bíblia nos estimula a olhar para o futuro e perguntar para quê. Amém, queridos? Eu creio que se nós entendermos esse paradigma, se nós compreendermos que o porquê ele não produz vida em nós, o porquê ele nos aprisiona, o porquê ele nos paralisa, se nós conseguimos sair do porquê e nós olharmos para o questionamento que fazemos com relação ao problema da dor e olharmos com uma visão de futuro e perguntarmos o para quê, nós então começamos a produzir algo diferente na nossa caminhada. Então não é tanto sobre o porquê está doendo, não é tanto sobre o porquê você está sofrendo, mas afinal, Senhor, para quê? Para que esta dor? Para que este sofrimento? Para que essa situação se instalou na minha vida? Para que essas circunstâncias se formaram à minha volta? O que o Senhor quer fazer? Qual é o propósito disso? Queridos, o mal pode ser transformado em bem. E o sofrimento pode produzir alguma coisa de valor em nós. Amém? Fala para o teu irmão, o sofrimento e a dor podem produzir alguma coisa de valor em você. Amém, queridos? Um fato que nós precisamos considerar quando a gente pensa em dor e sofrimento é que algo importante a ser considerado, aliás, é que
nem mesmo Deus se isentou do sofrimento. Muitas vezes nós olhamos para nós e nós falamos, Senhor, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? Qual a razão dessas coisas? E nos achamos injustiçados e achamos que algo está errado, que algo não está certo. Mas se nós considerarmos o fato, a realidade de que nem mesmo Deus se isentou pessoalmente do sofrimento, de que Ele mesmo sendo Deus, Ele se fez homem, imagina a dor deste processo, de Deus deixar a sua glória, na pessoa do seu Filho se fazer homem, viver uma vida de homem comum e morrer numa cruz, como maldito. Se nem mesmo Deus se isentou da dor e do sofrimento, por que será que Ele nos livraria? Abre tua Bíblia em Isaías capítulo 53. Eu quero ler com vocês, se não me engano, acho que até o versículo 10, do 1 ao 10. Esse texto, ele descreve o Messias de uma maneira muito específica. E você consegue, na leitura desses versículos, você consegue perceber claramente a dor e o sofrimento que Jesus iria passar, profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 53, 1 diz, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Amém. Vocês percebem, queridos, na descrição do profeta Isaías, que Jesus, ele veio, e Jesus foi um homem de dores. Diz ali o profeta que ele sofreria dores sem fim. Mas se nós entendemos o praquê de tanto sofrimento, se nós entendemos o praquê que esse Deus se fez homem e morreu numa cruz como maldito, se nós entendemos o praquê e o propósito pelo qual ele viveu e morreu,
toda a ótica dessa dor e todo o significado dessa dor é completamente transformado. Quando eu paro de olhar para o porquê e quando eu foco no para quê, o para quê nos direciona para a busca do propósito. E o propósito pode trazer sentido para o sofrimento. Então o para quê me impulsiona a buscar um propósito no meio da minha dor, a buscar um propósito no meio do meu sofrimento. E quando eu saio do porquê e eu começo a olhar para o para quê, começo a olhar para o futuro, eu saio da paralisia, eu saio daquela cadeia que me aprisiona e eu começo a perceber que, afinal, pode haver um propósito nisso que eu estou vivendo. Então eu começo a avançar no meio da minha dor e no meio do meu sofrimento. E eu sou liberto das cadeias da depressão, da angústia e da morte que se apresenta junto com a falta de respostas que normalmente nós temos quando nós passamos por uma dor e um sofrimento que não se explica. Quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei da morte do meu pai. Meu pai morreu assim, de repente. Teve um infarto e se foi. Fez uma cirurgia, depois da cirurgia, eu lembro que eu tinha 15 anos de idade, um adolescente, um irmão de 13, uma irmã de 17. Eu lembro que acabou a cirurgia, o telefone tocou, o pessoal falou, olha, foi um sucesso a cirurgia, seu pai já foi para a UTI, com 42 anos de idade, ele já foi para o pós-operatório, fiquem tranquilos, podem dormir. E nós fomos dormir e no meio da madrugada alguém me acorda, desesperado e dando uma notícia de que meu pai havia partido. E eu me lembro daquela sensação, daquela dor que se apresentou, como aquele hóspede indesejado chegou e morou naquele lugar e o meu mundo partiu e de repente parece que tudo acabou. E foram tempos muito difíceis. E por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja aceitar essa perda, se eu ficasse perguntando por quê, na verdade eu não perguntei nada. Eu tinha uma mãe que ficou viúva, 42 anos, e ela perdeu o chão. Então nós não tínhamos muita pergunta para fazer, porque nós tínhamos uma mãe para cuidar. Nós tínhamos que ser fortes, porque afinal a minha mãe estava desesperada. Eu não sei qual é a sua dor, querido, e eu não estou aqui menosprezando ela de forma alguma. Toda dor, ela é genuína, ela é verdadeira. Mas nós precisamos dar uma resposta para ela. Nós precisamos nos posicionar diante da dor que se instala. O psiquiatra Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele relata suas experiências nos campos de concentração nazista e explica o que o ajudou a sobreviver. É lindo, se você nunca leu esse livro, leia. Em Busca de Sentido. Ele foi para os campos de concentração, ele viveu esse inferno na Terra. E ali ele desenvolveu uma metodologia que até hoje ela é usada pelos psiquiatras, pela área da psicologia. E ele observou que um aspecto fundamental predizia se seus companheiros de reclusão iriam morrer ou viver. O fator determinante
era a percepção de um sentido para a vida. Olha que interessante isso. Esse homem, dentro de um campo de concentração nazista, de todo o sofrimento pelo qual eles estavam passando, ele conseguiu perceber ali a diferença entre aqueles que iriam viver daqueles que provavelmente iriam morrer. E a diferença de um grupo para o outro era a percepção que eles tinham a respeito do sentido que eles davam para a vida. Ou seja, nós temos maior probabilidade de viver quando nós damos um significado para aquilo que estamos passando. Quando eu consigo enxergar dentro da minha dor e do meu sofrimento e dar um sentido para a minha vida, a despeito da minha dor. A pergunta que fica é: que significado eu posso dar para a dor? Queridos, essa resposta ela vai ser determinante na sua vida. Ela vai ser determinante na sua caminhada. Será que eu posso dar um significado? E se eu posso dar um significado, que significado seria esse que pode impulsionar a minha vida? Ou que pode me dar força para que eu passe por essa situação de tamanha dor, de tamanho sofrimento? Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. E eu quero dizer, queridos, que o primeiro significado que você pode dar para a sua dor é o fato de que é uma promessa bíblica para mim e para você, de que o sofrimento pode produzir em nós algo que vale a pena. Amém? Fala para o teu irmão, há uma promessa para você, que o sofrimento que você está passando hoje pode sim produzir algo que vale a pena. Olha o que diz a Paulo, Romanos capítulo 5, verso 1, de 1 a 5. Eu vou ler numa outra linguagem, tá? Mas você pode continuar aí. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Queridos, olha que lindo aqui. Paulo está dizendo, olha, nós somos justificados e nós temos paz com Deus. E nós nos gloriamos nisso. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas ele diz, mas não só isso. Eu não me alegro somente no fato de estar em Cristo. Eu não me alegro só no fato de participar da vida de Cristo. Ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, Paulo está dizendo, eu também vejo glória no sofrimento. Eu também vejo glória na dor. Queridos, Paulo não era masoquista. Mas Paulo entendeu que a dor ou o sofrimento que ele poderia passar nessa vida poderia produzir algo bom na vida dele. Então ele está dizendo, eu também me glorio nas tribulações, porque eu sei que a tribulação vai produzir perseverança em mim. Então, vão ser nos dias difíceis que eu vou aprender sobre perseverar. Vai ser no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da luta, que o Espírito de Deus vai produzir em mim esse aspecto de firmeza, de perseverança. E quanto mais eu perseverar, mais
meu caráter será forjado. Porque quanto mais eu persevero, mais eu vou ter que apelar para as minhas reservas de força interior. E eu vou ter que perseverar diante da presença de Deus. E o meu caráter vai sendo trabalhado. Então, bendita a tribulação que forja o meu caráter, que prova o meu caráter. E ele continua dizendo: o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Lá em Romanos 8, verso 18, Paulo diz assim, eu penso, Romanos 8, 18, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Olha que lindo isso. Assim eu penso, assim eu entendo que não há nenhum sofrimento nesta terra, não há nada que possa acontecer comigo, não há nenhuma dor que eu possa sentir, nenhum tipo de angústia ou tribulação que eu possa viver, nada disso vai se comparar àquilo que está me esperando na glória. Amém, queridos? É um coração cheio de esperança e confiança nas promessas de Deus. Eu gosto muito de uma música do Marcos Almeida que fala que toda dor é por enquanto. Fala para o teu irmão assim, calma, meu irmão. Toda dor é por enquanto. Queridos, é lindo você entender que a dor e o sofrimento não são para sempre. Toda dor é por enquanto. Porque haverá um dia, como disse o apóstolo Paulo, que a glória de Deus será revelada. Então, ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, teu coração pode se encher de esperança e confiança, na certeza de que toda dor é por enquanto. Amém, queridos? Tem um versículo na Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor e o sofrimento podem durar uma noite. Há um período, há um tempo de dor, há um tempo de luta, há um tempo de angústia, há um tempo de tribulação, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a dor não é para sempre, o sofrimento não é para sempre. Ainda mais nós que estamos em Cristo e cremos numa eternidade. Amém, amados? Amém. Uma outra pergunta que muitas vezes nós fazemos diante da dor é onde Deus está quando chega a dor. Muitas vezes nós, no meio ao sofrimento, em meio à angústia que nós passamos, muitas vezes perguntamos, caramba, onde está Deus? Quem já fez essa pergunta aí? Parece que Deus se esqueceu da gente, parece que Deus virou o seu rosto para nós, parece que Deus tirou férias. Lembra daquele filme Deus tirou férias? Lembra desse filme? E colocou Jim Carrey de Deus. Só que, irmão, Deus não tira férias. Deus não tira férias. E o Salmo 121 diz que ele nunca dorme Salmo e 121 nem cochila. diz que ele nunca dorme nem cochila. Nunca. Onde está Deus quando chega a dor, queridos? Eu quero dizer para você que Deus está em você. E não nas coisas que te machucam. Onde está Deus quando chega a dor? Fala assim, Deus está em mim. E não nas coisas que me machucam. Eu creio, queridos, que quando a dor chega, Deus está trabalhando. Deus está ajudando a transformar o mal em bem. Amém, queridos? Amém. Então Deus está usando as situações, as circunstâncias. Deus está usando aquilo que aconteceu, aquele imprevisto que aconteceu, aquela dor que chegou na tua vida. Deus está transformando aquilo em algo bom.
Deus pode tirar o bem do mal, mas certamente Ele não causará o mal na esperança de produzir o bem. Amém, queridos? Amém. A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês tenham um futuro, uma esperança. Esse é o coração de Deus. Deus não vai produzir o mal na esperança de tirar alguma coisa boa disso, não, queridos. Deus vai transformar as circunstâncias da tua vida, Deus vai transformar as suas lutas, as suas dores, o seu sofrimento, e Ele vai tirar o bem de tudo isso. Deus está em você e não nas coisas que te machucam, amém, amados? Amém. Podemos nos tornar literalmente pessoas melhores por causa do sofrimento. A dor, por mais absurda que possa parecer, quando chega, pode ser transformadora. Amém. Então, que Deus possa fazer grandes coisas na nossa vida, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Uma outra pergunta que muitas vezes nós nos fazemos é: será que Deus está falando conosco por meio de nossos sofrimentos? Ou será que Deus está falando conosco apesar do nosso sofrimento? Queridos, eu não sei, mas uma coisa eu creio, que Deus fala o tempo todo. Fala para o teu irmão, Deus fala o tempo todo. A gente aqui não ouve. Sinceramente, eu não creio que Deus precise usar a dor e o sofrimento para falar com ninguém. Eu creio que Deus tem prazer em se revelar o tempo todo. Deus está falando conosco todo o tempo. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você conheça os seus planos para a tua vida. Ele quer que você conheça o seu caráter. Ele quer se revelar a você. E eu creio que Ele fala o tempo todo. Mas nós temos um defeito de fábrica. Eu não sei se você tem. Desculpa, Deus, eu estou te ofendendo. Eu tenho um defeito de fábrica. Por algum motivo, por alguma razão, quando as coisas estão boas, quando o sol está quentinho, quando eu não estou passando por nenhuma dificuldade, eu me distraio. Porque nos dias bons a gente faz o quê? A gente surfa, faz churrasco, joga beach tênis, altinha, faz o quê? Faz bolo, né, Fran? Caminhar. No dia bom a gente curte. É no dia difícil que a gente cresce. Sabe por quê? Porque apesar de Deus falar conosco o tempo todo, é nas horas mais difíceis, dolorosas e sombrias da vida que nós nos tornamos mais sensíveis, humildes e dispostos a ouvir a sua voz. Tem um ditado que diz: benditas as lutas que nos aproximam de Deus, benditas as aflições que nos colocam aos pés da cruz, porque nos momentos mais sombrios da nossa vida, que dói mais, é que nós paramos para ouvir a voz de Deus. Portanto, eu não creio que Deus precise do sofrimento para falar conosco, mas eu creio que Ele usa esses momentos, muitas vezes, para nos comunicar coisas importantes, que os nossos ouvidos só vão estar atentos, porque estamos num momento de fragilidade. É nessas horas que a nossa arrogância cai por terra, é nessas horas que nós percebemos o quanto nós dependemos de Deus. É nessas horas que nós percebemos que nós precisamos de um Salvador, de socorro. Então, benditas as tribulações, porque elas nos levam aos pés da cruz e elas abrem os meus ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. A minha oração, queridos, é que Deus fale com você como Ele nunca falou, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à sua luta. Eu gosto do Salmo 23, que Davi fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
quando ele se refere ao vale da sombra da morte, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ali ele está dizendo, ainda que eu esteja passando por uma situação de extrema dor, de extrema dificuldade, ainda que o meu ambiente seja um ambiente de morte, ele declara a presença de Deus, ele fala: tu estás comigo, tu me guardas, tu diriges a minha vida. Então, naquele momento de morte, de dificuldade, que então o salmista ele se aproxima mais de Deus. Amém, queridos? Amém. Eu creio que Deus não tem prazer nisso. Mas eu creio que se Ele precisar usar uma circunstância, uma situação, para te comunicar algo que Ele precisa falar com você, se prepare. O que Ele vai fazer. E eu quero encerrar essa noite dizendo para você algo que pode encher o teu coração de propósito. Diz assim para o teu irmão: a dor de hoje será o seu ministério amanhã. A dor de hoje será o ministério de amanhã. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. O autor de Hebreus fala a respeito de Jesus como grande sacerdote. E é lindo porque esse texto nós vemos como Cristo se identifica conosco nas nossas fraquezas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Presta atenção no que ele diz agora. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, temos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Não é linda essa passagem, querido? Nós temos um sumo sacerdote, nós temos um grande sacerdote que é Cristo, que está à destra de Deus Pai, e Ele está intercedendo por você. E o autor de Hebreus está dizendo que esse nosso grande sacerdote, Jesus, Ele pode interceder por nós porque Ele compreende as nossas fraquezas. Queridos, há alguém no céu agora, nesse exato momento, à destra de Deus, que compreende você. Amém. Que sabe e conhece a tua dor, seja ela qual for, porque Ele mesmo passou por todas essas dores. Então não há um choro que Ele não saiba, não há uma dor que Ele não conheça. Você pode se derramar na presença dEle, porque Ele é um grande sacerdote poderoso, porque Ele pode compreender todas as suas fraquezas. Amém. E Ele só pode compreender porque Ele viveu cada uma delas. E o autor de Hebreus diz: por isso tenha confiança e chegue perto do trono divino, onde está a graça de Deus, porque ali você vai receber misericórdia e você vai encontrar graça sempre que você precisar. Por quê? Porque há alguém ali que compreende você. Queridos, esse é um paralelo do que Deus quer fazer comigo e com você. Presta atenção nisso. A dor de hoje será o seu ministério amanhã. Por quê? Porque ao você passar por aquilo que você está passando hoje, você será o quê? Capacitado, você será forjado. A capacidade de compreender a dor do outro se dá quando experimentamos o mesmo sofrimento.
Cristo compreende você porque Ele passou por aquilo. Então, queridos, eu creio que se você está passando por uma situação agora difícil, se você está passando por uma dor agora, que talvez você não encontre uma razão por ela estar ali instalada na sua vida, querido, pode ser que Deus esteja usando isso para te capacitar, para te forjar, para te moldar, para que você seja levantado para um ministério lindo nessa terra. A vivência da dor nos molda e capacita a ministrar a dor alheia com empatia, sensibilidade e amor. Amém. Amém, amados? Amém. Eu creio que quando nós passamos por todo tipo de dificuldade, por todo tipo de dor, e nós atravessamos esse vale de morte e saímos do outro lado renovados, e saímos do outro lado libertos, sarados, eu creio, queridos, que nós saímos do outro lado capacitados a fazer o mesmo com outras pessoas. Porque quando eu encontrar alguém que está vivendo a mesma dor que eu já vivi, eu vou ter amor, eu vou ter empatia, eu vou ter sensibilidade, eu vou saber tocar a vida e a dor do meu irmão, porque eu já passei por isso. Eu vou poder consolar como eu fui consolado. Eu vou poder curar como eu fui curado. Eu vou poder amar como eu fui amado. Porque eu posso compreender a dor do meu irmão. O antídoto para toda dor é o amor, meu irmão. O antídoto para toda dor do mundo é o amor de Deus em nós. Mas nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, queridos, eu sei que a tua dor ela é genuína, assim como a minha dor é genuína. Mas a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus nos leve a perceber que existe uma oportunidade maravilhosa no meio das tribulações. Que a dor não é uma maldição em si mesma. Que o sofrimento não precisa ser necessariamente um hóspede indesejado. Como Paulo disse, eu me glorio nas tribulações. Queridos, eu não sei o que Deus está fazendo. Nós não temos resposta para todas essas perguntas. Eu não sei porque essa dor se instalou na sua vida, mas eu sei de uma coisa: poderoso é Deus para transformar o mal em bem. Poderoso é Deus para te moldar e para te capacitar e para te levantar amanhã para você curar como você foi curado. Amém. Para você amar como você foi amado. Que isso possa encher o teu coração e que você possa dar um significado para isso que você está vivendo. Perguntando para Deus: para que, Senhor? Para que eu estou passando por isso? E assim você possa encontrar uma resposta transformadora. Para que a dor não seja destruidora, mas seja transformadora na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Querido, se você está passando por, nesse momento, você está passando por uma dor profunda dentro da tua alma, eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você especialmente. Se nesse momento a tua dor ela é angustiante, se você tem se perguntado o porquê, Senhor, o porquê disso, o porquê dessa dor, o porquê desse sofrimento, o porquê isso chegou na minha vida, o porquê isso chegou na minha casa, queridos, eu quero dizer que existe um Deus que compreende a tua dor. E Deus está em você, Deus não está nas coisas que te ferem. Deus não é esse agente de dor. O mundo jaz no maligno, nós passamos por muitas situações, circunstâncias, males, adversidades, mas poderoso é Deus para transformar isso em bem na nossa vida. Poderoso é Deus para usar isso para o nosso crescimento.
forjar a imagem de Cristo, para nos dar um coração compassivo, sensível à dor alheia. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui de pé. Senhor, Tu conheces a dor do coração deles. O Senhor sabe, Deus, o quanto eles estão chorando e o quanto eles estão clamando a Ti, Senhor, porque não compreendem a dor que eles estão passando. É possível, Senhor, que muitos deles já oraram a Ti, dizendo: Senhor, me livra disso, me salva, me cura, me liberta dessa dor. Muitos devem estar cansados, abatidos na sua alma, cansados dentro de si, já sem vigor. Senhor, eu oro, Deus, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, vem com a Tua graça, vem com o Teu favor, traz renovo aquele que está cansado, Deus, esperança ao abatido de alma. Pai, renova-nos na Tua presença, Deus. Eu não sei quais são os Teus propósitos, eu não sei, Deus, o que o Senhor está fazendo. Certa vez o apóstolo Paulo orou ao Senhor por 3 vezes. Ele disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, me livra desta vergonha, me livra desta dor, me livra desse sofrimento. E Tu disseste a ele: Paulo, a minha graça te basta. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Mas eu oro, Deus, para que a Tua presença nos carregue. Ah, Deus, eu oro para que o Teu amor nos carregue no colo, Senhor. Pega-nos, Senhor. Leva-nos no meio deste vale. Nós queremos sair do outro lado. Nós queremos, Deus. Nós queremos ver Tua alegria pela manhã. Nós queremos experimentar do Teu favor, da Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Eu quero abençoar os meus irmãos em nome de Jesus. Santo Espírito, sonda, ministra os corações, ministra as vidas. Traz um consolo, Deus, traz uma paz que excede o entendimento. Invada os corações, as mentes, ó Deus, guarda-nos na Tua presença. Derrama a Tua misericórdia, a Tua graça abundantes em nós, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso nós nos chegamos com confiança ao Teu trono divino, porque ali está a Tua graça, o Teu favor. Nessa noite nós recebemos pela fé a Tua ajuda, o Teu favor sobre as nossas vidas. Renova-nos na Tua presença, Deus. Enche-nos na Tua vida. Porque nós sabemos que toda dor é por enquanto.